Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula, uma aula bastante específica, uma aula pontual. Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o mercado de capitais. Hoje nós vamos falar o quê? De ações, né? Professor, mercado de capitais, né? Mercado de capitais são aquelas empresas que têm um capital aberto, não é isso? Que podem ser companhias abertas e companhias fechadas, que inclusive nós já explicamos em detalhes para vocês na aula anterior. Tá certo? Na aula anterior, diferença entre companhias abertas e fechadas, nós estudamos o artigo 1º, o 2º e o 3º da Lei 6.404 de 76. Ou seja, essas companhias têm em comum uma coisa, todas elas, o seu capital social é dividido por ações, né? Então, ações. Então, esse aqui passa a ser um valor mobiliário, tá certo? Um valor mobiliário muito utilizado para alavancar os investimentos das empresas. Aqui, você tem que falar assim, sociedade de empresas por ações. Não é qualquer empresinha de boteco, não. Aqui são as botelonas do Brasil, são as grandes empresas que impulsionam a economia do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo todo, né? O que nós vamos falar desse assunto aqui? Nós vamos falar aqui, principalmente, das espécies, né? As espécies das ações que nós temos. Vamos falar de suas classes também, né? E, claro, muito mais detalhes aí nós vamos falar. Gente, esse aqui é um assunto que ela é 100% baseado nessa lei, tá? A lei aí 6.404, de 15 de dezembro de 76, né? Só lembrando para vocês, né, que 15 de dezembro é o meu aniversário, né? Claro que o professor não nasceu em 76, né? Eu nasci assim, um pouco mais para frente de 76 aí, mas meu aniversário é 15 de dezembro, eu quero que vocês lembrem aí do professor, né? Eu quero fazer um comentário com vocês, tá? Papo reto. Sabe que aqui não tem frescura, aqui não tem moagem, tá? Aqui é papo reto, né? Entre você e eu só. Eu tenho bastante conhecimento desse assunto, tá? Porque na minha vida de concurseiro, eu teve lá atrás, 20 anos atrás, eu estudei para valer um tipo de concurso que era carreira fiscal, né? E lá na carreira fiscal tem uma disciplina chamada contabilidade geral e contabilidade avançada, né? Tive a oportunidade de estudar 100% tanto a contabilidade geral quanto a contabilidade avançada, um assunto que eu adorava, né? Eu adorava muito esse assunto da contabilidade geral e da contabilidade avançada. Inclusive, o professor, nessa época eu trabalhava no Estado, eu era servidor público estadual, ocupava o cargo de gestor governamental, e certa vez um colega meu falou, professor Luiz, cara, eu quero aprender essa tal de contabilidade. Falei assim para você, olha, você sabe que eu sou administrador, sabe que eu conheço aí um pouquinho da contabilidade e eu tenho o meu método próprio de ensinar contabilidade. E eu desenvolvi um método do meu jeitão, do professor Luiz, um método pragmático, direto ao assunto, para o cara entender a contabilidade, débito, crédito, assim por diante, né? E aí eu desenvolvi esse método, eu cheguei até a gravar algumas aulas sobre isso, né? E esse projeto não consegui dar continuidade. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse assunto aqui, ações, cara, é um assunto de contabilidade avançada. Eu acho, desculpa a expressão, puta sacanagem, tá? Nós vamos fazer aqui diversas questões de concursos, tá? De diversas bancas de concurso que cobram esse assunto. Cara, eu acho uma grande sacanagem aí os examinadores cobrarem no nível de detalhamento de ações, tá? Então, aqui é um assunto de contabilidade avançada. Nesse sentido, eu, professor Luiz, eu quero abordar aí os principais pontos que estão sendo cobrados sobre ações nas provas de conhecimentos bancários, né? Só lembrando, cargo de conhecimentos bancários, cargo tanto técnico quanto escriturário, o provimento é o quê? Nível médio, tá? Fiscal, nível superior, tá? Muito específico, e os caras estão cobrando nesse nível. Vem comigo, então vamos lá, vamos estudar esse cara aqui, né? Então eu tenho uma boa base nesse assunto aí quando a gente fala da lei na 6.404, né? Rapidamente, então vem comigo, mercado de capitais, artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima, né, terá o capital dividido em ações. Prof, que capital que é esse, professor?
é o capital social, né? É o capital social. Então, o capital social vai ser dividido por ações, né? Por ações. Ou seja, né, as ações é a menor fração do capital social, tá? E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada, limitada, não ilimitada, ou seja, não responde pelos seus patrimônios pessoais, vai responder pelo valor das ações que tem, está lá no capital social, ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, nós vamos falar disso aqui, né? E essa aula, nós vamos falar aí bastante coisa sobre ações, né? Infelizmente, eu não posso falar que a gente vai falar aí tudo sobre ações, né? Porque se eu fosse falar tudo sobre ações, cara, seria uma aula de 10 horas só para a gente explicar todos os detalhes que nós temos aí de ações. E eu não acho isso necessidade, eu não vejo necessidade para isso, né? Então vem comigo, ações, né? Prof, tudo bem, eu quero uma orientação. Então, uma orientação, você tem que saber aqui, tá certo? Tem que ir lá na Lei 6.404, tá? Isso eu falo para o cara que quer tirar um 10, tá? Um 10. Porque esse curso aqui do professor, papo reto, não é papo de vendedor não, cara. Eu, professor Luiz, me esforcei bastante nesse curso de vocês aí, ponto a ponto digital. Todas as aulas, ou quase todas as aulas, nós temos muitos exercícios com aprofundamento de item a item do exercício, isso ajuda a fixar. Mas o seguinte, para você tirar um 10 e acertar todas as questões, você tem que fazer a sua parte. Então, olha só, dá uma lida, tá certo? Dos artigos 11 ao 45, tá? Professor, tem mais artigos aí? Sim, dá uma lida também no artigo 111, e lá no artiguinho 254A. Tá? Então, são esse bloco legal aqui que vocês têm que dar uma estudada aí com bastante aprofundamento, né? Ah, professor, que dificuldade que eu vou ter? Cara, você vai ter dificuldades, porque a linguagem utilizada por essa lei é uma linguagem de contador, né? E com certeza, aliás, eu tenho certeza absoluta que nem todos os nossos colegas aí, nossos queridos alunos, são contadores. Então, você vai ter uma certa dificuldade, mas eu falo para vocês o seguinte, que essa prova, tá? A prova, esse assunto aqui, ele faz Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Então, se você fizer uma leitura, dá uma fixada, você vai ter um caminho a seguir na hora da prova, né? Então, vem comigo. Artigo 11, primeiro artigo que fala das ações, né? Eu vou falar o quê? Do número e do valor nominal, fixação no estatuto, né? Então, vem comigo, tá? Número, valor nominal e fixação do estatuto, né? Eu vou começar o seguinte, atenção, eu vou começar pelo estatuto, pelo estatuto, né? Todas as companhias, tá? Todas as SAs são obrigadas pela Lei 6.404, ou seja, essa lei, a ter um estatuto, tá? Um estatuto. Nesse estatuto aqui, ele vai definir os órgãos de administração, tá? Os órgãos de administração, os conselhos, né? E assim por diante. E vai definir também o valor do capital social da empresa. Então, o estatuto fixará o número das ações que se divide o capital social. Ou seja, então ele vai colocar lá, um capital social, de R$1 bilhão, né? Capital social de R$1 bilhão. Esse capital social, ele vai ser dividido por ações, ou seja, as ações é a menor fração do capital social. Ok. E essas ações aqui, nós temos vários tipos de ações, de espécies, né? Ações ordinárias, ações preferenciais, de fruição, a gente vai saber esses caras aqui para vocês. Ok. Então, o estatuto fixará o número de ações em que se divide o capital social. Parou? Este item aqui, explicado para vocês em detalhes. E estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal, né? Valor nominal é quando a ação vai ser subscrita. No caso aqui, já está aqui, né? No estatuto ele pode deixar a previsibilidade, não é isso? De criar de previsão de criação de uma classe especial de ações no futuro, né? Por exemplo, aqui tem R$1 bilhão,
100 milhões de ações aí preferenciais a serem emitidas daqui 10 anos, né? Então está aqui para vocês, é o estatuto que vai estabelecer isso, né? E aí depois, é claro que essas ações aí, elas passarão a ser integralizadas no capital social. Quando integralizadas, elas passam a ter valor nominal, né? Ou seja, qual que é o valor dela? Valor nominal, né? Da sua face. Ok. Na companhia, com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Então é o seguinte, o estatuto que vai definir isso. Professor, e essa tal de classe, né? Já vou explicar para vocês aí agora esse tal de classes, né? Depois eu volto, cara, né? Então no começo da aula é muitos conceitos técnicos que eu tenho que passar para vocês, né? Então nós temos aqui espécies de ações, né? Nós temos espécies de ações, olha só, vem comigo aqui. Espécie, normalmente, aliás, 3 tipos de espécie, né? Nós temos as famosas ordinárias, chamada de ON. Nós temos as preferenciais, PN. Professor, a gente vai explicar esses caras? Claro que a gente vai explicar. Nós temos um módulo específico aí das ações ordinárias e as preferenciais, né? E nós temos as famosas fruição, tá? Ok. Então, o que acontece, né? Agora a gente vai falar que essas ações aqui, elas são organizadas em classes, né? Para quê? Para ter maior gestão do capital social, né? Professor, mas por que tudo isso? Porque nós estamos falando de organizações de R$1 bilhão do seu capital social, ou seja, gigantes organizações. Então, é normal ter várias classes, né? Professor, ações ordinárias, né? Ações ordinárias, vamos colocar aqui para você entender, são aquelas ações de voto, né? De voto. Ou seja, as pessoas podem votar nas assembleias gerais, que é o órgão de deliberação máximo dessas companhias, né? Professor, preferenciais são aquelas, são os caras que são investidores, né? A maioria, né? Ou seja, o cara quer preferência normalmente revinculado ao quê? À distribuição de dividendos, né? Então está aqui, né? Então vamos colocar aqui LAC, né? Só para explicar o tal das classes, né? Sempre tem o nome da empresa, na empresa LAC, uma empresa fictícia, né? Ó, ON começa com 3. Então, isso aqui é uma classe de ação. Você vai identificar que isso aqui é uma classe, ó. Ó, normalmente, ó, o número 3, lá na bolsa, né? Na comercialização, indica ações ordinárias, ON, né? Você coloca aqui, ó, LAC 4, ações preferenciais. Aí, eu vou criar, tá? Uma outra classe aqui, ó. Tá certo? Uma outra classe aqui, PN, ó. Uma classe específica aqui, dizendo que essas ações aqui, desse bloco LAC 5PN, que é uma ação preferencial, dado o momento aí, X tempo, né? Elas vão ter uma preferência de conversão em ações ordinárias, né? Conversibilidade. Esse lote de ações aqui. Então, isso que vem a ser as classes, né? É a gestão e a organização do capital. Eu dei o exemplo aqui de uma empresa de 1 bilhão, né? 1 bilhão. Então, são o quê? Milhares e milhares aí de ações circulando. Então, tem que ter as classes para organizar e passar determinado direito específico a essa classe de ações, né? Calma, 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 tá? Vou voltar aqui, porque eu sei que é um assunto novo, um assunto diferente, um assunto que o aluno aí vai ter que entender na marra. Isso aqui pode ser questão, ó, com certeza, questão de prova, né? Então vem comigo. Na companhia com ações sem valor nominal, ok? Ou seja, tem as ações, né, que ainda não foram integralizadas, né? O estatuto poderá criar uma classe para essas ações ou mais classe de ações preferenciais com valor nominal, ok? Então ele pode criar várias classes aí, né? O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Ah, professor, então classe tal, tal, tal. Gente, ação é ação, tá? Não pode ter valor diferente. Ah, fulano de tal tem uma ação que vale o dobro. Não tem isso, gente. Todas as ações têm que ter o mesmo valor, até para dar o quê? Liquidez, né? Ter o quê? Controle dentro do ambiente da Bolsa de Valores, né? Então,
Então, o valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia, né? O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado na Comissão de Valores Mobiliários, né? O parágrafo 3º, nós temos por trás do parágrafo 3º dois conhecimentos importantes, né? Olha só, o valor nominal, ou seja, o valor das ações das companhias abertas. Professor, companhias abertas, já ouvi esse cara. Rapaz, não fala isso comigo que eu tenho um troço aqui. Aula anterior, companhias abertas são aquelas companhias onde tem o seu capital social, as suas ações negociadas no mercado de valores mobiliários, não é isso? Ok, está lá. Ok, não é isso? Então lá, está lá. Se ela está sendo negociada no mercado imobiliário, ela precisa de registro. Esse valor, o registro está onde? Na CVM. Ou seja, essas ações deverão ser negociadas com valor, não poderá ser com valor mínimo ao fixado, tá? Não pode o valor mínimo fixado pela CVM daquela autorização que a companhia teve para lançamento das ações no mercado. Então não pode ser, tem que seguir a regra, né? Professor, e as companhias fechadas? As companhias fechadas não têm isso, porque como elas não têm negociação, na Bolsa de Valores, então não precisa desse requisito, né? Ok, né? Então, falei de classes aqui, né? Falei das classes. Opa, só para finalizar aqui as classes, né? Então, a companhia pode querer personalizar as ações por classes, em especial para manter o poder de voto, né? Aí dentro das ordinárias. Por exemplo, uma classe de ações será realizada por um seleto grupo que são dadas 10 votos por ação, né? LAC 10, né? Que é LAC 10, que é o cara que tem aquela ação, vale o quê? 10 votos, um exemplo, né? É uma diferenciação. Enquanto a segunda classe seria emitida para a maioria dos investidores, que são dados um voto por ação, ok? Quando há mais de uma classe de ações, as ações são tradicionalmente designadas por um número terminado em 5, 6, 7 e assim por diante, ok, né? Outra regra é que as ações ordinárias, ON, terminam em 3 e as preferenciais PN terminam em 4, né? Ok. Professor, então quem que define a quantidade das ações e o capital social é o estatuto. Professor, pode ser alterado? Claro que pode ser alterado, né? Só pode ser alterado o quê? No próprio estatuto, né? Ou lei que autorize, né? O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificações do valor do capital social. E o valor do capital social é lá no estatuto, né? Ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações ou de cancelamento de ações autorizados nessa lei, né? Professor, como assim cancelamento, né? A companhia tem lá 1 bilhão tem 1 milhão de ações em circulação, tá? Ela acha que tem muitas ações dela em circulação. Então, o que ela faz? Ela compra no mercado, a gente vai falar desse assunto aqui na aula, tá? O artiguinho 111, a gente vai falar esse artiguinho 111 aqui, tá? Desse assunto aqui no 111, eu vou falar esse cara aí para vocês, né? Ela compra para quê? Ela compra e amortiza, tá? Ela amortiza dentro de um limite da lei. É claro que vai o quê? Aumentar o valor das demais ações, né? Então, existe um percentual que essa própria lei aqui estipula de alteração, né? Pronto, né? E agora, professor, agora vamos lá, o que cai em concurso, né? Vem comigo. Artigo 15. Artigo importantíssimo, 15, 16, 17 e 18. Tá? Leitura obrigatória 3 vezes, né? As ações conforme a natureza, dos direitos ou vantagens que confiram aos seus titulares. Então é o seguinte, as ações conforme a natureza dos direitos e vantagens. Então, você vai identificar a espécie da ação de acordo com os direitos e as vantagens que cada uma delas tem, que confiram a seus titulares são ordinárias. Professor, qual que é o direito? Qual que é a vantagem? É o cara que tem direito a voto, né? Ou seja, normalmente são aqueles caras que o ciclo normal das empresas para transformar uma monstruosa, uma butelona dessa aí, né? O
cara é uma limitada, né? Uma familiar, uma empresa, resolve fazer um IPO, né? A abertura do capital, né? Ou seja, essas ações com comando, com voz na Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo máximo das SAs e o órgão deliberativo máximo das companhias, né? O que acontece? Ele tem direito a voto, né? Então isso passa a ser o quê? Natureza do direito. Tá? Normalmente são as pessoas que criaram a empresa, que fundaram, né? Aí essa empresa precisa o quê? Ela vai abrir o capital, ela está precisando de dinheiro, ela vai criar um bloco, né? Ela vai criar um bloco aqui de ações o quê? Preferenciais. E é o seguinte, esse cara aqui, quem que é? O cara investidor, o cara que não quer saber da administração da Assembleia nada, ir lá participar de Assembleia nada. É o cara que está com um troquinho sobrando aí, vai lá e compra ação. Compra ação dessa companhia. Compra ação dessa companhia como investimento. Professor, qual que vai ser a vantagem dele se ele não vai poder votar nada, né? É o seguinte, ele vai ter preferência sobre o quê? Os lucros das empresas, sobre o quê? Os famosos dividendos. Dividendos da companhia. Então está aqui, né? Da companhia. Então, essas aqui são ações ordinárias, voto, né? Lucros, né? É claro que as ações preferenciais podem ser conversíveis em ordinárias. Então, em regra geral, ordinárias, é o pessoal que já estava na empresa. Ou de fruição, né? Esse aqui são ações, né, que foram já resgatadas, amortizadas, né? Mas o cara ele fica o quê? Gozando aí, o gozo dos direitos da ação, principalmente em dividendos, tá? Ele pode participar de assembleia, não pode votar, claro, porque só pode votar são as ações ordinárias. Em regra geral, eu estou falando em regra geral, porque nós vamos ver aqui diversos casos aqui. Então, a gente tem muitos detalhes para a gente comentar. Bacana? Por hora, tem que saber, preste atenção, espécies de ações ordinárias, preferenciais e fruição. Classes, eu já disse para vocês que as classes é para a organização das ações, né? Tem mais, professor? Tem mais. Agora que vem. Né? Vamos lá, artigo 5º, 15º, muito importante, né? Parágrafo 1º. Né? As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes, né? Então, ele pode ser de uma ou mais classes, né? Então, está aí para vocês. Você pode ter de uma ou mais classes de acordo com a gestão, né? Vamos lá. Importante, questão de prova. Esse cara cai. O número de ações preferenciais, PN, sem direito a voto ou sujeitas à restrição do exercício desse direito. Então, é o seguinte, as ações preferenciais, a gente vai falar mais para frente, elas são preferenciais porque elas têm preferência sobre a distribuição dos lucros, dos dividendos, né? Só como ela tem essa preferência, essas ações preferenciais, e somente as ações preferenciais, elas podem sofrer o quê? Uma restrição de direitos, né? Qual que é a restrição? Tá aqui, sem, eu vou colocar aqui, sem direito a voto. 2, ela tem direito a voto, só que ela está o quê? Sujeito à restrição desse exercício, ou seja, não pode votar para tudo, tá? Então, essas ações preferenciais, tá? Que são as ações sem direito a voto ou sujeitas à restrição desse exercício, direito não pode ultrapassar 50%. Não pode ultrapassar 50%. Entenderam, gente? Não pode. Então, você tem as ações ordinárias e você tem as ações preferenciais. As ações preferenciais com restrição de direitos, que o principal direito é o direito a voto ou a restrição desse direito, não podem ultrapassar a 50%, tá certo? Não pode, o controle acionário. Bacana, entenderam? Professor, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a empresa está lá, quer abrir capital, ela já é uma monstra, ela é ilimitada, mas ela quer o quê? Ela quer ser global, né? Então, ela vai abrir o capital para quê? Normalmente, o quê? Para as ações preferenciais. Então, ele coloca ali, né? Não pode ultrapassar. Então, as ações preferenciais não podem ultrapassar 50%. Isso cai em prova de concurso, tá? Cai em prova de concurso. E agora, professor?
vamos dar agora um upgrade no nosso conceito das ações ordinárias, né? Então, ações ordinárias, você sabe que as companhias aí fechadas, elas podem aí ter diversas classes, né? Ok? Diversas classes, né? Ações ordinárias. E essas classes aí das ações ordinárias em função de, primeiro, então é o seguinte, tá? Conversibilidade em ações preferenciais. Então você pode colocar lá, né? Vamos ver, lá que agora é uma empresa fechada, tá? Uma empresa fechada. Eu vou criar a classe 8, ó, né? Ou seja, a classe 8 são ações aqui ordinárias, né? Que, dada um período, elas podem ser convertidas em ações preferenciais. É claro que as ações preferenciais dão mais dinheirinho do que a outra, né? Ok. Ou, vamos lá, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, né? Eu vou criar lá uma classe, tá? Classe 7, sendo essa classe 7 ON, né? Ordinária, é somente para brasileiros. Bingo. Ou, terceira e última, ou, né? Ou, direito de voto em separado, tá? Então, vou criar aqui, ó, LAC 9, ON, ou seja, quem tem essas ações LAC 9 ON, essa classe aqui, para o preenchimento de determinados, ó, para o preenchimento para direito de voto em separado para preenchimento de determinados cargos do órgãos administrativos, para presidente lá e diretores, por exemplo, né? Somente LAC 9 pode votar para os diretores de acordo com as regras do estatuto, né? Então tá aí, o legislador diz aí que para as ações ordinárias tem essas classes aí que podem ser criadas para as companhias fechadas, né? Parágrafo único, vem comigo. A alteração do estatuto na parte que regula a diversidade de classe, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, né? Então tem que ter, tá, bacana, ok? Vem comigo, olha como já foi cobrado em prova. Caixa, Sens Gran Rio, 2012, cargo de escriturário, né? Ok. As ações constituem títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, ok? Podendo ser classificadas em ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias, ou seja, o comando da questão é nas ações ordinárias. A prioridade do recebimento de dividendos, falso. Porque quem tem essa prioridade do recebimento de dividendos é quem? São as preferenciais. Inclusive, nós temos dividendos fixos, né? Nós temos dividendos fixos aí e nós temos aí obrigatórios, né? Dividendo fixo e obrigatório. B, prioridade no reembolso de capital no caso de dissolução da empresa. Errado, né? No caso da falência da empresa, no encerramento das suas atividades, vão ter que restituir as pessoas que compraram as ações, que são capital social. Então, primeiro, paga-se as ações, resgatam, fazem o reembolso das ações preferenciais e depois fazem o quê? As ordinárias, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, aqui é o quê? Ordinárias, né? C, permissão para revenda de qualquer tempo. Não, o cara ordinário aí tem certo requisito, né? D, direito de voto na Assembleia dos Acionistas, exatamente o grande privilégio aí, direito que tem, é o direito de voto. E direito de compra de outras ações ordinárias, né? Aí tem aí uma prioridade, né? De ações preferenciais ou elas convertidas em ordinárias. Então, o gabarito super correto é letra D de dado, né? Letra D de dado, também uma questão aqui que exige aí certo conhecimento do candidato, gabarito, letra D de dado, né? E agora, prof, agora nós vamos falar das ações preferenciais, né? Inclusive, aquele exercício, ele deveria estar depois dessa explicação, né? Eu errei, né? Então, vem comigo aqui, ó. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, tá? Podem
consistir, né? Professor, podem consistir. Professor, por que eu fiz isso? Cara, lá na frente, daqui meia hora, né? Meia hora, daqui uns 25 minutos, 30 minutos, a gente vai fazer um exercício. E o exercício, o cara pegou esse podem e colocou devem. Mas é podem, então eu já coloquei em amarelo aqui para você prestar atenção. Vamos lá. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir. Ou seja, gente, ações preferenciais. Preferenciais vem de preferência, né? Que é um verbo. Quem tem preferência tem uma preferência de alguma coisa em relação a alguém. Este a alguém, essas preferências é em relação às ações ordinárias. Tá? Então, aqui elas têm preferências em relação às ações ordinárias, né? Agora, quais são esses tipos de preferência? O artigo 17, a gente vai mandar para vocês vários tipos de preferência. Vocês já sabem que as ações preferenciais, o primeiro vai ser o quê? O din-din, lucro, né? Dividendos. Certo? Ou seja, cara, você é a empresa, é a SA, você está precisando de dinheiro. Você abriu seu capital, a pessoa vai ser acionista, sócia da empresa, com ações preferenciais, não vai participar da gestão, não tem direito a voto. Mas o quê? O motivo que você vai dar para o cara é o seguinte, cara, coloca seu dinheiro aqui, que você vai receber os seus dividendos. Então, essa é a primeira preferência dele. Então, a primeira preferência das ações preferenciais é isso. Prioridade nas distribuições do dividendo, do lucrinho, do dinheiro, do din-din, que ele pode ser fixo ou ele pode ser um valor mínimo. Tá? Pode ser fixo, tá? Colocar um valor fixo ou um valor mínimo. Então é o seguinte, a primeira preferência das ações preferenciais em relação às ações ordinárias é isso. Prioridade na distribuição de dividendo. Esse dividendo pode ser fixo ou mínimo, são duas coisas diferentes. Cara, isso pode ser cobrado na prova. 2. Qual que é outra preferência, qual que é outra vantagem das ações PN? Prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem prêmio, ou sem ele. Professor, reembolso do capital. Que capital o quê? Isso é o capital social. Tá certo? Então é o seguinte, a empresa está se desfazendo, por exemplo, vai ter que indenizar o quê? O capital, os acionistas. Quem vai receber primeiro vai ser quem? Vai ser as ações preferenciais. Se sobrar dinheiro, recebe quem? As ações ordinárias, direito a voto. É muito simples, está certo? Qual que é a lógica? Qual que é o juízo de valor? Ora, ação ordinária é você que colocou os caras lá, cara. Você que colocou os caras lá, você que votou na Assembleia Geral, você que está lá, teoricamente, o que, ó, você que participa da gestão, né? Está ali mais envolvido, né? Tem direito a voto, então, que o meu reembolso é primeiro. Professor, é uma ou outra? Não, pode ser as duas juntas. Olha aqui, na acumulação das preferências e vantagens que tratam o inciso 1 e 2. Então, a ação preferencial ela pode ter prioridade de dividendo e ela pode ter prioridade de reembolso no capital, é uma garantia aqui da empresa, ok? Bacana, fechou. E aí, professor, vem comigo. Parágrafo 1º. Professor, tudo bem. Já sabemos que é preferência do dividendo. E agora? Agora nós vamos detalhar mais ainda essas preferências, né? Já comigo. Independentemente do direito de receber ou não o valor do reembolso do capital com prêmio ou sem prêmio a ele. Tá? Esse cara aqui é o inciso 2 do 17. As ações preferenciais sem direito a voto é um tipo, ou com restrição ao exercício desse direito. Somente serão admitidas a negociação no mercado de valores mobiliários se elas for atribuídas pelo menos uma
das seguintes preferências, né? Então é o seguinte, só pode esses, ó, como ela não tem direito a voto, tá? Como ela não tem direito a voto, está sendo restrito, né, independente do reembolso. O que ele está falando? Só pode ser considerado um valor mobiliário autorizado pela CVM se ela tiver uma das vantagens lá. Vantagens em relação a quem? Vantagens em relação lá das ações ordinárias, que são 3 vantagens. Primeira, olha só, direito de participar do dividendo, do lucro da organização, da companhia, a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, de acordo com o seguinte critério. O artigo 202, eu lembro muito bem do meu tempo de contabilidade avançada, que o professor explicava lá o LALUR, né? Lembra? LALUR, né? Então não precisa ler o 202, né? É para apuração do LALUR, né? Então 25% do lucro líquido do exercício, com o seguinte critério. Primeiro critério, são 2 critérios aqui. Prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso corresponde a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação. Então, esse 25%, cara, tem que corresponder, no mínimo, 3% do patrimônio líquido da ação, né? B. Direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de estas assegurado o dividendo igual ou, no mínimo, prioritário, estabelecido em conformidade com a linha A, de 3%. Bacana. Então, essa aqui é a primeira, 25%. 2. Direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% no maior do que atribuído de cada ação ordinária. Ou seja, conclusão, né? O valor do lucro da preferencial é maior da distribuição do dividendo que a ordinária. E, finalmente, nós temos o terceiro item aqui, o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no artigo 154A, assegurando o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, né? Ou seja, alienação de controle. A companhia ela vai abrir o seu controle acionário, ações ordinárias, né? Para o quê? Para vender essas ações para as pessoas terem um controle de voto, né? Então ele vai ter o quê? Ele tem um direito de participar dessa conversibilidade, dessa aquisição do controle acionário. Bacana? Então essas aqui são as vantagens específicas para as preferências. Professor, artigo 254A. Então o artigo 254A vai ser o artigo que vai falar da alienação do controle, da alienação direta ou indireta do controle. O que diz isso? A companhia está abrindo o seu controle. De companhia aberta, somente poderá ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva. Ó, lá do direito civil, né? Suspensiva até quando, né? Resolutiva depois de determinada resolução, de que o adquirente se obriga a fazer a oferta pública de aquisição das ações com direito a voto, ou seja, essa alienação é das ações ordinárias, né? De propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito de voto, integralmente do bloco de controle, né? Ou seja, está abrindo, está mudando o bloco controlador da companhia, muito aí nas ações aí de cisão, tá certo? Corporação, essas coisas aí. Esse 80% é o que? O valor mínimo, ou seja, o cara pode conceder um desconto de 20% no valor da ação ordinária. Então, a lei fala que o desconto máximo é de até 20%, e tem que garantir 80%, né? Ah, professor, o que está explicando esse cara aí, professor? Cara, você não vai acreditar, cara. Olha só. O examinador teve coragem de cobrar isso no concurso. Para concurso de carreiras bancárias nível médio. É isso aqui, cara, é para ser cobrado em prova para auditor,
contabilidade avançada, onde o cara é obrigado a ler, decorar, conhecer todos os detalhes da 6.404, né? Cara, e papo reto, você pode procurar na internet aí, outros colegas aí que de conhecimentos bancários, o cara não tem esse aprofundamento. Isso foi cobrado. Olha só, vem comigo. Caixa Econômica CESP 2014, cargo de escriturário. Em caso de alienação de controle acionário de uma companhia, alienação de controle acionário, tá? Nós sabemos, está previsto lá na lei 6.404 de 76, exatamente lá no seu artiguinho 254A. De uma companhia, o acionista adquirente é obrigado a realizar oferta pública de aquisição. Está comprando a empresa. Ó. Das demais ações ordinárias, ações de direito a voto. Aí, esse artigo aqui deu o quê? Uma proteção para essas ações aqui, né? De 80% do seu valor nominal. E preferenciais, podendo, nesse caso, aplicar um desconto máximo de 10% em relação ao valor pago pelo bloco de controle. Errado. O único erro não é esse 20%, não é 10%, é 20%. Professor, não acredito, cara. Caí, cara. Rapaz, examinador do CESP, cara, se você me assistir, cara, isso aqui não é questão para concurso da Caixa Econômica, com todo respeito, isso aqui é coisa lá da Receita Federal, para auditor, para inspetor lá da CVM, SUSEP, esses caras sim. Professor, a fundamentação está aqui, ó, olha só. A fundamentação está aqui, meu filho. Olha aqui, 258A, alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva e resolutiva e de que o adquirente se obriga a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a eles assegurar o preço mínimo igual a 80%, mínimo igual a 80%. Ou seja, né, ele pode dar o quê? Um descontinho de 20%. Olha aí, então gabarito errado, né? E aí, prof, cara, o que eu vou falar para você, né, cara? Tem que estudar, tá? Tem que estudar. Então, cara, siga as orientações do professor, tá? Eu confesso para você, eu faço de tudo, tá? De tudo, cara. Eu tenho uma dedicação com as minhas aulas incrível, incrível. Você pode ter certeza disso. Mas você tem que fazer seu dever de casa. Tá? Pega lá a lei, artigo 11 até o artigo 48, se não me engano, né? Eu expliquei lá no começo. Vamos lá, parágrafo 2º. Deverão constar do estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto ou com voto restrito, além das previstas nesse artigo. Ou seja, além do din-din, né, da vantagem da distribuição dos dividendos, né? E ele tem lá, pode participar do controle lá, da alienação do controle da empresa, né? Ele tem que ter outras preferências. Tudo isso para quê, professor? Tudo isso para atrair, cara. Para atrair quem? Para atrair o investidor, né? Para dar tem que dar motivo para o cara tirar o dinheiro da poupança e comprar ações da empresa. Está aqui. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando o caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada, né? O que está acontecendo aqui? Aqui diz o seguinte, deu prejuízo, nós sabemos que tem um dividendo obrigatório e um dividendo fixo, né? Deu prejuízo. Se deu prejuízo, não pode transferir esse prejuízo para os acionistas. Isso que está dizendo aí, tá? Salvo quando o caso de liquidação da companhia. Aí sim, na liquidação da companhia, o cara responde até pelo valor das suas ações, né? Bacana? Fechou. Vamos lá. E agora, professor? Agora a gente vai lá no artigo 111, tá? O estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias,
inclusive o de voto, ou conferi-lo em restrições observado do artigo 119. Olha só, o Estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais, tá? PN, alguns direitos reconhecidos às ações ordinárias, olha aí, tá? Inclusive o de direito de voto ou conferi-lo com restrições. Então, aqui é onde está legitimando, né, uma das maiores diferenças entre as ações preferenciais e as ações ordinárias, né? As ações ordinárias, salvo engano, elas têm o quê? Direito de voto, né? Vamos comigo aqui. As ações preferenciais, sem o direito de voto, ó, sem o direito de voto. Então, parar primeiro está falando esse cara aqui, né? Sem o direito de voto. Adquirão o exercício desse direito. Então, olha só, a hipótese na qual a ação preferencial que não tem direito de voto vai adquirir direito de voto. Isso cai em concurso. Se a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos. Aqui fizeram um juiz. Direito que conservarão até o pagamento se tais dividendos não forem cumulativos ou até que sejam pagos aos cumulativos em atraso. Professor, não estou entendendo nada, calma. Então é o seguinte, as ações preferenciais nós já sabemos que ela não tem direito a voto, o Estatuto pode atribuir não direito a voto, né? Normalmente faz isso, porque ela tem um papel do investidor, ou pode restringir esse direito. No caso que não tem direito a voto, o que está dizendo aqui? Se a companhia não pagar, ela tem uma preferência que é a distribuição do dividendo, lembra dos 25% de dividendo fixo, tá? Ou mínimo, tá? Fixo ou mínimo, estipulado. Se em 3 anos, até 3 anos, né? Isso, se o Estatuto for omisso, até 3 anos, ela passa a adquirir esse direito. Você acha que isso vai cair na prova? Claro que vai, uma exceção. Ou seja, faz de tudo para quê? Cara, o foco é o quê? O foco é tratar bem as ações preferenciais, cara. O cara colocou dinheiro lá, não é porque o cara está querendo aí, entendeu? Não é que o cara não está querendo aí que o cara administre, mas ele quer o quê? O dinheiro, a capital, né? Mas ele fala assim, ó, pessoal aí, você não está administrando bem a empresa, você está votando nas pessoas erradas para comandar a empresa. Então, logo, o que vai acontecer? Logo, vai entrar outras pessoas para poder equalizar isso aí, né? E o parágrafo 2º, professor? O parágrafo 2º, nós iremos falar do cara com restrição do seu direito de voto. Na mesma hipótese e sobre a mesma condição, 3 anos, do parágrafo 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito. Então, aqui, ele tem o quê? O outro não tem direito a voto, ele passa a exercer. E aqui, no outro, vai ser o quê? Suspenso essa restrição de direito a voto, né? Então, está aqui para vocês o artigo 111. Caiu no concurso, caiu. Vem comigo. Também eu acho uma questão sacanagem, hein, cara? É muita coisa, né, cara? Isso aqui não é assunto de conhecimentos bancários, cara. Você tem que conhecer o básico de ações, tal, preferenciais. Agora, esses detalhes, cara, não é. Mas vem comigo. Está na prova, já caiu, vamos estudar que é melhor, né? Bonestes e Decam 2012, cargo de escriturário. Analise as afirmativas relativas ao mercado de capitais. 1. O ganho de capital proveniente da alienação de ações está sujeito à incidência do IOF e imposto de renda. Olha só, o ganho de capital. Ganho de capital. Então, o cara comprou lá a ação a R$10, certo? Quando ele vendeu essa ação, ele vendeu a R$12. Em cima desses R$2 dessa ação aqui, não incide IOF, apenas o imposto de renda. Logo, o item 1 é falso. 2. As ações são custodiadas, ou seja, guardadas, administradas no Selic. Errado. Por quê, professor? O Selic é lá para títulos públicos, né, cara? Principalmente lá do Tesouro Nacional, né?
ok? E as ações aqui, cara, tem antiga CBL, né? CBLC, B3, né? O mercado aí organizado, ok? 3. A emissão de ações é uma das formas que as empresas têm para captar recursos no mercado, exatamente, né? Verdadeiríssimo, né? Inclusive através das ações preferenciais, né? 4. Se a companhia não distribuir dividendos aos seus acionistas por 3 anos consecutivos, suas ações preferenciais adquirirão o direito a voto até que se restabeleça a distribuição de dividendos. E aí, professor? Essa questão aqui, ela foi retirada do artiguinho 111, ó, parágrafo 1º da Lei 6.404 de 76. Papo reto. Cara, isso aqui é contabilidade avançada, cara. Não é prova de conhecimentos bancários, né? Muito elevada essa prova aqui. Cai. Né? Eu digo para vocês, cara, todas as questões desse assunto aqui são questões difíceis, né? Agora, a vantagem é que todas elas são retiradas da lei. Você vai ter que dar uma leitura lá. Tem que estudar na fonte, né? Professor, eu quero aqui o fundamento da 4. Está aqui, ó. O estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais a algum ou alguns dos direitos reconhecidos pelas ações ordinárias, inclusive o direito de voto, ou conferi-lo a restrições observadas no disposto no artigo 109. As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos ou que sejam pagos cumulativamente em atraso. Então está aqui para vocês, gabarito letra D de dado. FUNPRESP, CESP 2016, cargo de analista. As ações preferenciais, PN, conferem ao seu titular prioridades na distribuição de dividendos e o direito a voto nas assembleias da empresa em caso de não distribuição de resultados por 3 exercícios consecutivos, né? E aí, professor, uma questão top demais, né, cara? Uma questão onde o cara tem que ter estudado com detalhes, com o professor Luiz, senão ele não acerta. Aquele estudo superficial não dá conhecimento para você enxergar o acerto e o erro dessa questão. As ações preferenciais, preferência de dinheiro, né, dos dividendos, confere ao seu titular prioridade de distribuição de dividendos. Ok. E o direito a voto. Cara, o direito a voto, em via de regra, é uma exceção. Tá? Via de regra é uma exceção. Né? Porque o cara, preferência, o cara que é o quê? Investidor. Exceção, quando que pode exercer isso aqui? Em caso de não distribuição do din-din dele por 3 anos consecutivos. Amparo legal, artigo 111, parágrafo 1º da Lei 6.404 de 76. Vai. Você tem que matar a cobra, né? Contar as pauladas que você desfez a ela, né? E mostrar o pau. Tá aí, pronto. Gabarito correto. Difícil questão, hein? Caixa Econômica CESP 2014, cargo de escriturário. As ações preferenciais não têm direito a voto ou restringem o exercício desse direito. Ok. Conferem prioridades na distribuição de dividendos aos seus titulares. Exatamente isso, né? Essa é a regra geral. As ações preferenciais têm distribuição, recebe mais do que o outro, tá? Porque ele recebe mais do que o outro, é o que o investidor, mas ele não tem direito a voto. Claro que tem uma exceção que ela pode votar, que ele, se ele não distribuir por 3 anos consecutivos, não é isso? Então, gabarito correto essa questão do CESP 2014. Vem comigo. Vantagens políticas, né?
Vantagens políticas para quem? Vantagens políticas para as ações preferenciais, né? O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger em votação em separada ou mais membros dos órgãos de administração. Ou seja, quem falou para você que as ações preferenciais nunca terão direitos aí a voto? Tem. Tá? Primeiro, a regra do artigo 111, parágrafo 1º. Se em 3 anos não pagar, até pagar, ela pode exercer o voto ou eliminar a restrição que ela tem de voto. Mas a empresa, a companhia, ela faz o seu estatuto, né? A Assembleia Geral, ela é o órgão deliberativo máximo das SAs, pode estabelecer o seguinte, eu vou lançar, né, um lote LAC 7, né, uma classe Zé LAC 7, PN, na qual esse lote PN vou conceder com ele o direito de voto para eleger os membros do Conselho de Administração. Isso está dizendo aqui. Pronto. Então, quem falou que não pode? Pode, né? O estatuto pode assegurar. Tá? Mas isso aqui é um caso específico. Você tem que lembrar que as ações preferenciais é para captar investidores, né? Parágrafo único. O estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar a aprovação em assembleia especial dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais. Ok. Né? E agora, prof, fruição. Nós estudamos ações ordinárias, nós estudamos ações preferenciais, e agora a gente vai estudar as de fruição. Né? Fruição. Né? As ações de fruição são as ações que, apesar de terem sido quitadas, ou seja, foram amortizadas, o seu dono continua desfrutando delas. Por isso também que chamam de gozo. Né? As ações amortizadas, o dono das ações pode continuar participando das assembleias, apesar de não ter mais direito a voto. Por quê, pessoal? Voto normalmente as ordinárias, né? E continuará recebendo dividendos, não é uma coisa boa, né? E bonificações como os outros acionistas. Então, essa aí é a regra da fruição, né? E aí, professor, vamos fazer um exercício top agora. Caixa Sens Gran Rio 2010, cargo de escriturário, né? Essa prova da Caixa 2010 eu lembro até hoje, cara. A gente fez um baita curso online, né? Rapaz, olha, depois eu olhando no meu Face, cara, ontem, né? Fazia 1 ano da prova de 2010 que a gente fez o nosso curso aqui online, né? E eu digo para vocês o seguinte, cara, muitas mensagens que aí a gente coloca aquele no Face, né? E a gente olha lá, né? Cara, aluno do LAC mandou muito bem nisso aqui, cara, muito bem. Assinale a opção correta acerca das ações preferenciais, PN. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas à restrição no exercício desse direito pode chegar a 70% das ações emitidas. Aluno LAC concurso sabe que são 50%. Amparo legal. Errado, artigo 5º, limite é de 50%. 50%. B, ofende, ou seja, contraria a lei, não pode fazer, né? A lei das SAs, um estatuto que assegure a determinada classe de ações preferenciais o direito de eleger em votação separada membros dos órgãos de vantagens. Está errado. Por quê, professor? Nós temos aí um artigo específico, né? No artigo 18, vantagens políticas, né? Isso aqui o legislador chamou de vantagens políticas, né? Ou seja, o estatuto pode estar conferindo aí tipo uma classe de ações preferenciais, LAC 7, por exemplo, que quem comprar aquela LAC 7 vai ter direito o quê? A votar, tendo direito a voto específico, né? Então está errado, porque ofende, ou está errado a palavra ofende, né? As vantagens das ações preferenciais consistem na prioridade da distribuição de dividendos, ok? Ou na prioridade do reembolso do capital, ok? Sendo vedada a acumulação das duas. Está errado, né? Porque lá no artigo 17, nós temos 3 incisos, que é o primeiro,
que é o segundo, e o terceiro fala que pode o 2 e o 3. Então está errado, porque pode sim acumular essas vantagens, que exatamente é o artigo 17, inciso 3º da Lei 6.404, né? Poxa, professor, já não estou mais assustado com o conteúdo, graças a Deus, né? É isso aí, né? Tranquilo, né? Vem comigo. D. O estatuto de uma companhia pode excluir o direito de participar dos aumentos de capital decorrente da capitalização das reservas de lucros, as ações preferenciais com dividendos fixos, né? E aí, professor, correto, né? Esse cara aqui, ele fez aí um direito conferido às ações preferenciais do artigo 17, parágrafo 5º, né? E, a fim de serem admitidas para as negociações do mercado, valores imobiliários, todas as ações preferenciais devem assegurar o direito de serem incluídas na oferta. Deve não, né? Não é devem, né? O erro está aqui, cara, né? Eles podem, né? O artigo correto é pode, né? Inclusive, na aula eu falei isso, então está errado. Não é que devem, podem, né? Puxa vida, professor! Questão super difícil, gabarito correto, letra D de dado. Vem comigo, último assunto aqui para vocês, né? Negociação com as próprias ações. Negociação com as próprias ações. A companhia não poderá negociar com as próprias ações, né? Professor, o que é isso? A própria companhia não poderá negociar com as suas próprias ações. Gente, está lá, SA, a companhia profissional. Vamos supor, a companhia está lá, tem bastante dinheirinho guardado, se envolve no escândalo, pronto, o valor das ações começa a baixar. E aí? Opa, a companhia tem que fazer alguma coisa. O que ela faz? Ela começa a comprar, especular essas ações no mercado financeiro. Não pode. Então, ela não pode, inclusive pelo Código aí de Gestão Corporativa, né? Inclusive aí, diretores, né? Presidentes, membros do conselho, eles têm restrições de operar no mercado com as ações da empresa. Com certeza, não pode isso, né? Então, isso é governança corporativa, não pode. Então, a companhia não pode, regra geral. E aí, professor? Só que aí nós temos aí 4 casos na qual a companhia ela está autorizada a negociar suas próprias ações, né? Comprar e vender as suas ações, né? 4 hipóteses. Então, é o seguinte, essas exceções caem em prova, né? Professor, fala para a gente aí. Vamos lá, primeira. Eu vou explicar uma a uma para vocês. As operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei, né? Ou seja, a organização lá, ela quer fazer um resgate, né? Então, a própria legislação ela permite que ela pode fazer um resgate dessas ações emitidas, né? Ela faz um resgate, então ela tem 1 milhão de ações, vamos supor que está lá autorizado a resgatar 10%, ela compra essas próprias ações, né? Elas são resgatadas, né? Nas ações, elas podem ser resgatadas, elas podem ser amortizadas, no caso da fruição lá que eu expliquei para vocês. Então, ela pode isso, né? Só que ela resgatou, reembolsadas, né? Tá certo? E aí, claro que vai mudar a composição do capital social da empresa, né? B. A aquisição para permanência em tesouraria, é um caso, ações em tesouraria, na contabilidade avançada, né? Esse assunto, ações em tesouraria, cara do céu, né? Isso aí, ações em tesouraria, cai muito na prova, né? Vamos lá. Aquisição para a permanência em ação de tesouraria ou cancelamento, desde que o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, a serem diminuição do capital social ou por doação, né? Ou seja, nós temos aqui ação de tesouraria ou cancelamento da ação. O cara vai cancelar o valor da ação, claro que vai mudar o capital social, né? Olha aí, na alienação das ações adquiridas, nós temos a linha B, mantidas em tesouraria. Ou seja, é permitida você, a empresa, comprar suas ações para deixar em ação de tesouraria, né? Tesouraria é o quê? Ela é o financeiro da empresa, né? A tesouraria é financeira da empresa. Então, a própria empresa compra a sua ação e deixa lá guardada na tesouraria, aquela ação. Então, a empresa é dona da própria ação em tesouraria ali.
Então ela está ali, mas ela não pode negociar. Não, eu vou vender a ação de tesouraria. Não, não pode vender. Ela fica guardadinha lá na ação de tesouraria, né? Finalmente, a compra quando resolvida a redução do capital mediante restituição em dinheiro da parte do valor das ações, o preço dessas na bolsa, da bolsa em valor inferior ou igual à importância que deve ser restituída. Não pode ser maior, né? E aí, prof, esse cara caiu no concurso, né? Caiu no concurso, a gente vai fazer isso aqui agora, então o artigo 30 também é importante. Aí o artigo 30, ele fala que não pode negociar, salvo nessas 4 hipóteses, né? Banestes, Makiyama, 2012, carga escriturária. É vedado às companhias abertas negociarem com as próprias ações. Tal proibição não compreende, né? Então, vamos lá. Onde que fala isso? Já falei para vocês. Artigo 30 da lei. As exceções estão no parágrafo 1º, que são 4 exceções. Então, ele quer, vamos lá, né? Não compreende, né? Vem comigo, não compreende. Ou seja, qual que é a exceção que pode comprar, né? Aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento deste, desde que o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem a diminuição do capital social ou por doação. É exatamente o que está previsto aqui na linha B, né? A aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação, né? Então nós temos aí o gabarito, já encontramos o gabarito correto, né? O gabarito é a letra A, que é exatamente a linha B. B. Transferência de qualquer título das ações adquiridas em bolsa nos termos mantidos em tesouraria. Não é transferência a qualquer título, somente aqueles casos, né? Não é transferência de qualquer título das ações de tesouraria. É o quê? Ó? É da alienação, né? Alienação. O erro está na palavra transferência. C. Quaisquer operações de resgate, reembolso ou amortização. Não é qualquer, é somente aquelas operações previstas em lei, né? Difícil questão é essa, hein? Makiyama, banca essa, hein? D. Compra quando resolvida a redução do capital mediante restituição em dinheiro de parte do valor das ações e o preço dessa bolsa for superior, não é superior, é igual ou inferior da importância a ser restituída, então está errada. E alienação de ações nominativas desprovidas, isso aqui não está previsto na lei. Gabarito, super correto, letra A. Questão muito difícil, né, cara? Não tem jeito, você vai ter que fazer a leitura aqui com bastante calma para pontuar, né? Gabarito, letra A. Professor, estou desesperado, professor. Cara, calma. Esse aqui é tipo de questão, cara, que poucos acertam. Poucos, né? Esse aqui não é um assunto fácil, mas eu estou explicando com detalhes. Tá, para você ficar competitivo, cara, pode ter certeza disso. E nós temos ainda as formas de ações. Hoje em dia, nós temos apenas 2 formas de ações, que é as ações nominativas e ações escriturais. Nominativas, nominar, ou seja, vai ter o nome da pessoa. As ações nominativas, tá certo, vai ser emitida um cara chamado de cautelas ou certificados. Aí, certificados. Então, os certificados, você vai certificar que Luiz Antônio é dono das ações aí, LAC, né? Pronto. Então, vamos lá. Cautelas ou certificado. Nominativo, então, o nome do cara. E para falar que tem o nome do cara, tem o quê? Tem um documento, tem um certificado que fala. Que apresenta o nome do acionista, cuja transferência é feita com a entrega da cautela e a averbação do termo, tem um livro próprio, né? Da sociedade, a emissora identificado como novo acionista. Então, lá, isso é nominativo, ações nominativas, né? E aí, professor? Cara, hoje em dia, a maioria esmagadora dos casos são ações o quê? Escriturais, de forma eletrônica, né?
de forma eletrônica. Mais ágil, né? Principalmente para as operações do mercado secundário. Mercado secundário vai ser objeto das próximas aulas, com certeza, já está a aula preparada, eu vou explicar para vocês. Então, funciona como o quê? Eletrônica, uma conta corrente, né? As ações não são representadas por cautelas ou certificados, funcionando como uma conta corrente na qual os valores são lançados a débito e a crédito dos acionistas, não havendo movimentação física de documentos, né? Então, aqui, principalmente no mercado organizado, balcão organizado e na Bolsa de Valores aí, tá certo? BMF e Bovespa ocorre as ações escriturais, né? Ô, professor, calma, tá acabando a aula, né? Aulona, né, cara? Que isso, hein? Muito conhecimento, né? Nominativas, o nome do cara. Vamos lá. Na Lei 6.404, 31. A propriedade das ações nominativas presuma-se pela inscrição do nome. Nominativas vem de nome do acionista no livro de registro das ações nominativas ou pelo extrato que seja fornecida pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. Parágrafo 1º. A transferência das ações nominativas operam-se por termo lavrado de livro de transferência de ações nominativas datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário a seus legítimos representantes. Ok, né? Então tem toda uma formativa aí, né? Ações endossáveis, né? O que esse cara aqui? Ela não tem mais e nem ao portador, também foi revogado em 90, né? Então não temos mais ações endossáveis, né? Ações endossáveis é tipo um cheque, né? Você faz um endosso, você transfere a sua ação para outra pessoa. Não tem. Então hoje em dia ela tem que ser negociada nos seus ambientes próprios. Normalmente o mercado organizado balcão e na Bolsa de Valores. E ao portador, quem gosta de filmes aí, principalmente filmes antigos, né? Então você vê uns caras lá que a família descobre que o cara tem as ações, né? Vale milhões aí essas ações, né? Um papelzinho velho, naquilo ali era ao portador. Quem portasse aqueles papéis daquelas ações era o que? Os acionistas da empresa, né? Então, hoje em dia, não tem mais as ações ao portador, porque tem um grande risco de falsificação, né? Muito controle, é muito vulnerável o papel, né? Escriturais, conta corrente eletrônica, você tem que lembrar disso. O Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares na instituição que designar, sem emissão de certificados. Isso que cai na prova. Então, ações escriturais, elas não têm emissão de certificados. Certificados é somente para as nominativas. Parágrafo 1º. No caso de alteração estatutária, a conversão da ação escritural depende da apresentação do cancelamento do respectivo certificado em circulação, né? Ok, vem comigo aqui, né? Tá? Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valor Mobiliário podem manter serviços de ações escriturárias. Então, somente as corretoras, os bancos de investimento, as distribuidoras aí estão autorizados a manterem a controle das ações escrituradas, né? Pronto, acabou. Passou rápido, né? 1 hora, puxa, 1h10 aí quase, né? 1h10, 1h15 de aula, aulão essa, né? Então, gente, vamos lá. Essa é, na minha opinião, do meu curso de conhecimentos bancários, tá? É uma das aulas mais difíceis, tá? É uma das aulas aí que, na minha opinião, esse conteúdo não poderia fazer parte do conteúdo programático. É um assunto de contabilidade avançada. Então, eu tentei, na medida do possível aí, tá certo, trazer esse assunto complexo da maneira mais simples possível. E, falando de um cara simples, um cara super inteligente, olha aí, Albert Einstein, né? Olha o que ele fala aqui. A distinção entre o passado, presente e o futuro, é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Uma ilusão teimosamente persistente, ou seja, você sempre está buscando, né,
alguma coisa que você buscou ontem, que você tem hoje, que você quer buscar amanhã. Esse é o cara, Albert Einstein. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima grande aula. Fui, tchau. Clique like.